Tava kripa bale pai Chaitanya Nitai. Aha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha Bhatta Juga Sri Jiva Prabhu Lokanath. Doya Koro Shri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottamudaya. Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More Toma Vina Ke Dayalo Jagata Samsara. Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More Toma Vina Ke Dayalo Jagata Samsara. Patita Pavana Hetu Tava Avatara Mosamopatita Prabhu Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Bolo Kana Koro Ami Burutu Doya Koro Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Bale Pai Chaitanya Nitai. Aha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha Bhatta Juga Sri Jiva Prabhu Lokanath. Doya Koro Shri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottamudaya.
Krishna Chaitanya Prabhu Doyakuru More Toma Vina Kedayalu Jagata Samsara. Já estamos no ar? Estamos no ar. Já é o 20º? Boa noite a todos. Hare Krishna. Nós vamos dar continuidade à leitura do Bhagavad Gita. Nós estamos lendo o 2º capítulo. Agora nós vamos ler o verso número 20. Fico feliz com a presença de todos. Antes da leitura, vou cantar um pouquinho aqui para vocês. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjanam Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari
Haribol. Tá bom, legal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Bhagavad Gita, como ele é, com a tradução e os comentários, os significados dados por Srila Prabhupada. Como faço sempre, eu vou ler o verso anterior e logo em seguida leio o verso de hoje. O verso anterior foi o 19. Jainam vittihantaram, jaschainam manyate hatam. Ubhau tau nabijanito, nayan hanti nahanyate. Diz o seguinte: aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata nem é morto. Este foi o verso que lemos domingo passado. Hoje leremos o verso 20. Eu vou cantar o sânscrito e prosseguir. Na jayate mriyate va kadachin nayan bhutva bhavitvana bhuyaha ajo nitya shashvatto jan purano nahanyate hanyamani sharire. Vou repetir. Na jayate mriyate va kadachin nayan bhutva bhavitvana bhuyaha ajo nitya shashvatto jan purano nahanyate hanyamani sharire. A tradução é a seguinte: para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Tá, eu vou repetir. Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. E agora vamos ouvir a explicação desse verso. Qualitativamente, a pequena parte atômica fragmentária do Espírito Supremo é una com o Supremo. Ao contrário do que se passa com o corpo, ela não sofre mudanças. Às vezes a alma é chamada estável, ou em sânscrito é kutastha. O
corpo está sujeito a 6 espécies de transformações. Ele nasce do ventre do corpo da mãe, permanece por algum tempo, cresce, produz alguns efeitos, definha gradualmente e, por fim, cai no esquecimento. A alma, entretanto, não passa por essas mudanças. A alma não nasce, porém, como aceita um corpo material, o corpo faz seu nascimento. A alma não nasce nessa ocasião, tampouco morre. Tudo o que nasce também morre. E porque não tem nascimento, a alma não tem passado, presente ou futuro. Ela é eterna, sempre existente e primordial. Isto é, não há na história indício de quando foi que ela veio a existir. Com base no corpo, buscamos a história do nascimento, etc., da alma. Diferentemente do corpo, a alma jamais envelhece. É por isso que os assim chamados anciãos sentem como se tivessem o mesmo espírito da infância ou juventude. As mudanças do corpo não afetam a alma, que não se deteriora como uma árvore ou alguma entidade material. Tampouco a alma tem algum subproduto. Os subprodutos do corpo, como os filhos, são também diferentes almas individuais, que por causa do corpo aparecem como filhos de um homem em particular. O corpo se desenvolve por causa da presença da alma, mas ela não tem ramificações nem sofre mudanças. Portanto, ela está livre das 6 mudanças corpóreas. No Katha Upanishad 1.2.18, é uma citação escritural agora, também encontramos uma passagem semelhante que diz o seguinte: Najayate mriyate vavipaschin nayam kutaschin na babuva kaschit ajo nitya shashvato jan purano na hanyate hanyamani sharire. É bem parecida. O teor e significado deste verso e desta passagem do Bhagavad Gita são os mesmos, mas aqui nesse verso há uma palavra especial, é vipaschit, que significa erudito ou conhecedor. A alma é cheia de conhecimento, ou sempre repleta de consciência. Logo, consciência é o sintoma da alma. Mesmo que alguém não encontre a alma dentro do coração, onde ela está situada, ele pode se dar conta da presença da alma pela simples existência da consciência. Às vezes, devido às nuvens ou por alguma outra razão, não encontramos o sol no céu, mas sempre há alguma claridade, em virtude do que temos a convicção de que é dia. Logo que há uma réstia de luz no céu de manhã cedo, podemos compreender que o sol está lá. Similarmente, como há alguma consciência em todos os corpos, seja homem ou animal, podemos entender a presença da alma.
Esta consciência da alma é, porém, diferente da consciência do Supremo, porque a consciência suprema tudo conhece, passado, presente e futuro. A alma individual tende a esquecer-se da sua situação espiritual. Ao não se lembrar de sua verdadeira natureza, ela obtém instrução e iluminação nas lições superiores de Krishna. Krishna, todavia, não é como a alma que vive no esquecimento. Se ele fosse assim, seus ensinamentos transmitidos no Bhagavad Gita seriam inúteis. Há duas espécies de almas. Aquela sob a forma de partícula diminuta, Anu-Atma, e a superalma, a Vibhu-Atma. O Katha Upanishad, outra escritura, a referência é 1.2.20, também confirma isso da seguinte maneira: Anorani jan mahato mahijan atmasya jantor nihito guhayam tam akratu pasyati vittashoko dhatu prasadan mahimanam atmanaha. O significado é o seguinte, abre aspas, tanto a superalma, Paramatma, quanto a alma pequena, atômica, a Jivatma, situadas na mesma árvore do corpo, estão dentro do coração da entidade viva. E apenas alguém que tenha se livrado de todos os desejos e lamentações materiais pode, pela graça do Supremo, compreender as glórias da alma. Krishna também é a fonte da superalma, como se verá nos capítulos seguintes. E Arjuna é a alma diminuta, atômica, que se esqueceu de sua verdadeira natureza. Portanto, ele precisa ser iluminado por Krishna, ou por seu representante autêntico, o mestre espiritual. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanatimirandasya Gyanam Janashalakaya Chaksurun Militan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dustassidhanta Nashini Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Najayate mriyate vakadachin Nayan bhutva bhavitavana bhuyaha Ajo nitya sashvatva jan purano Nahanyate hanyamani sharire. Para a alma, estou repetindo o verso, para a alma em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida,
eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Então, considerando que talvez algumas pessoas estejam vendo agora, eu vou falar rapidamente sobre o que está acontecendo. Nós estamos aqui diante de um diálogo, uma conversa ocorrida no meio de um campo de batalha. A conversa acontece entre Krishna e Arjuna. Krishna estava conduzindo a carruagem de Arjuna, ou a quadriga dele, que era um guerreiro importante, muito importante ali na batalha. Krishna conduziu a carruagem para o meio dos dois exércitos que a qualquer momento iriam entrar em combate. Arjuna recuou porque viu ali, diante dele, parentes, amigos, tios maternos, filhos, sobrinhos, assim, pessoas a quem ele amava, mestres queridos. Então ele, prevendo o fim dessas pessoas ali nessa guerra, ele ficou tomado por um sentimento intenso de compaixão e recuou, mas ele estava em dúvida se deveria ou não lutar, embora estivesse sem forças. Ele não conseguia entender o que fazer. Então, nesse momento, ele se dirige a seu quadrigário, que era seu primo e amigo, que decidiu não participar. Ele era um rei, um Krishna, mas ele decidiu não participar diretamente daquele conflito ali, da guerra em si, e aceitou essa condição de dirigir, de conduzir a carruagem de seu amigo e seu primo Arjuna. Então Arjuna agora olha para Krishna e diz: Krishna, eu preciso de ajuda. E põe um fim, digamos, às conversas amigáveis, e aceita Krishna como seu mestre para que o ilumine naquele momento. E Krishna está agora falando para Arjuna. Krishna está explicando a ciência da autorrealização para Arjuna. E para aqueles que estão acompanhando, quando vocês escutam, quando nós escutamos um verso como esse, a impressão clara é que Krishna está fazendo repetições. Krishna está falando sobre a alma espiritual. Ele já disse que a alma é indestrutível. Agora ele está falando que ela não nasce, ela não morre. Ele continua falando sobre a alma espiritual de uma forma um tanto repetitiva. Mas isso é uma técnica importante, principalmente quando se faz necessário que um ponto seja compreendido com muita clareza. Então, quando o professor ensina e quer deixar um ponto muito claro, é natural que haja repetição. Então, Krishna está falando aqui, ele está dizendo de novo que a alma é eterna, ela não nasce, ela não morre, ela não existia antes, como ele falou anteriormente, Natvevaham jatu nasham. Arjuna, nunca houve um tempo em que eu tenha deixado de existir. Nem você, nem todos esses reis aqui presentes. E no futuro, nenhum de nós deixará de existir. E aqui ele está dizendo, ela não passou a existir, não passa a existir, nem passará a existir. É como se fosse uma repetição. Krishna está batendo numa tecla com muita força.
A razão para isso é que provavelmente, não é? Por que Krishna está fazendo isso? Repetindo e um ponto e deixando esse ponto tão... É porque certamente houve, por parte de Arjuna, um esquecimento, e esse esquecimento está fazendo Arjuna sofrer. Então Krishna agora, com muita, como dizem, com muita categoria, está trazendo novamente a lembrança de Arjuna, os pontos muito importantes, não é? Que é o fato de que todos nós, cada um de nós, somos exatamente essa alma descrita por Krishna, de natureza eterna, ou seja, não nascemos, mas esse corpo, por exemplo, eu estou falando agora por intermédio de um corpo que certamente nasceu. Há alguns anos esse corpo nasceu. Não é? Mas a alma não nasce. Então quem está falando que não nasceu? Apenas o corpo nasceu. O corpo que eu, uma alma, aceitei, ele teve nascimento num determinado momento. Passa por transformações. Vocês devem lembrar, quando li aqui, o corpo passa por 6 transformações. Porém, a alma, não. Ela não passa por essas transformações. Quando o corpo finalmente definhar e morrer, essa alma, por exemplo, essa que está falando agora, não deixará de existir, continuará existindo. São informações importantíssimas. O esquecimento desse ponto, esquecer isso, parece que é, como se diz, o X da questão. Então precisamos lembrar do que de fato nós somos. Essa lembrança é fundamental para que possamos superar assim, a forte influência da natureza material, desse mundo externo que nos confunde a cada instante. Então Krishna ele continua aqui trazendo Arjuna para essa compreensão do eu e deixando muito clara a diferença. Arjuna estava identificado com o estado do corpo externo de seus parentes e amigos, e de todos ali, obviamente, mas especialmente de parentes e amigos, que certamente iriam sofrer na guerra, iriam morrer. Mas Krishna está dizendo que está tirando Arjuna diz, olha, ninguém vai de fato morrer, apenas o corpo morre. Nós não morremos. Imagina você tomar consciência disso. Quando, por exemplo, você observa o mundo com seus olhos, mas você que está observando o que está diante de seus olhos, muitas vezes não entende você mesmo, porque o mundo fora parece tão encantador e chega ao ponto de fazer você esquecer, você, o observador, de quem você é. E não só isso, mas você adquire algo chamado de falso ego,
você se identifica com o corpo externo, com o mundo externo, e você esquece de você, do que você é. Então, quem está observando o mundo, ouvindo através dos sentidos, ou vendo, é essa alma. E devido à forte influência de Maya, Maya é a energia ilusória, nós esquecemos, ficamos enamorados desse mundo material. E o mundo material, o corpo material, ao contrário da alma, é perecível. Ele passa por transformações, ele adoece. Existem, por exemplo, 3 classes de misérias que são impostas continuamente ao corpo físico, ao corpo de qualquer um. Elas são tecnicamente chamadas em sânscrito de Adi-Atmika Klesha, Adi-Bhautika Klesha e Adi-Deivika Klesha. Kleshas são misérias. Então, a primeira delas, Adi-Atmika, Atmika vem de corpo, mente, são misérias causadas pela mente ou pelo corpo, como, por exemplo, dores no corpo. Quem não teve dores ou tem dores ou incômodos causados pelo corpo? Todos têm. Mas a alma não é assim. Essa é a natureza do corpo apenas. E o mais incrível é que nós somos essa alma. Mas ficamos tão encantados com essa natureza, com o corpo material, que pensamos, imaginamos que realmente estamos sentindo dores e adoecer assim. É impressionante isso. A alma, sim, estou falando dessas 3 misérias para concluir. Adhyatmika são essas misérias causadas pelo corpo, pela mente, né? Às vezes você fica muito rancoroso ou fica pesaroso porque perdeu alguma coisa, ou nesse mundo. Esses são sofrimentos causados adi-atmika, pela mente, né? E pelo corpo. Depois, adi-bhautika. Adi-bhautika se refere a sofrimentos infligidos por outros seres. Outros seres vêm e causam sofrimento. Né? Estamos agora vivendo um problema sério assim. Então, essa é outra klesha, ou miséria desse mundo material, que aflige apenas o corpo, mas essas misérias não tocam na alma. Depois, a Adi-Deivika Klesha. Em relação a Adi-Bhautika Klesha, um inseto que vem pica você, ou então vem outra pessoa e fere você. Não é? Enfim, isso são Adi-Bhautika Kleshas, misérias sofridas ou infligidas, na verdade, por outros seres. E a Adi-Deivika Kleshas são misérias que surgem a partir dos fenômenos naturais, como tsunamis, furacões, terremotos, muita chuva. Vemos agora nesse período muitos problemas aqui no Brasil. Enfim. Então essas kleshas afligem ao corpo físico. Esse corpo é frágil. Ele nasce, se desenvolve, a partir do corpo existem o que a gente chama de subprodutos. Então, um filho pode nascer de um outro corpo, subprodutos de corpo. Mas a alma não é assim, ela não tem isso. Essas são características da alma. Só o corpo que é assim. E depois
como ouvi outra vez a Charadeva falar, você, né, a alma nasce, cresce, depois é como um voo, né, mantém uma certa altitude, depois começa a descer em direção ao cemitério. Então, e finalmente a alma, quer dizer, o corpo material definha e termina. Essas transformações todas não ocorrem na alma. Essa alma aqui que está falando, na verdade, não sofre nenhum tipo de... Porém, por estar identificada com o corpo, por estar enamorada essa energia material, a essa energia material. Então, parece que estamos sofrendo. É impressionante, né? Assim, a gente pode ter uma sensação, um exemplo interessante, uma pessoa que com muito esforço consegue um carro novo, então ela entra em seu carro e está tão assim identificada com aquele veículo, e de repente ela vai tirar o carro da garagem e não presta atenção e o carro arranha no portão. Ele ouve o arranhão acontece no carro, mas se você tirar uma foto dele no momento que ele ouviu, ele está cheio de careta, sentindo esse arranhão, como se fosse nele mesmo. Isso porque isso é provocado pelo apego, a consciência dele se espalha por ali. E parece que quando o carro sofre, ele está sofrendo. Embora ele esteja ileso, nada esteja acontecendo com ele. Então, isso é só para dar um exemplo no que está acontecendo com a alma que a gente chama de condicionada. Ela está identificada com o corpo, como a Arjuna estava nesse momento. E por causa dessa identificação, ele estava prestes a cometer um erro que era evitar o seu dever, um dever importante, religioso. Então Krishna estava salvando ele disso, iluminando ele, explicando para ele a ciência do eu, ciência da alma espiritual. Nós podemos tirar muito proveito de todo esse ensinamento para as nossas vidas e dar uma contribuição grande para o mundo, ouvindo essa grande ciência do eu espiritual e procurando praticar essa lembrança. Krishna está forçando, e nós ouvindo Krishna, nós também temos que, é importante praticar essa lembrança, olhar para dentro e ver que nós não somos esse corpo material. Esse corpo, ele passou a existir, mas a alma não. Inclusive na história, como eu disse, você não tem dados históricos de quando a alma... O corpo, ele começa num determinado momento. Tá? Você sempre, quando estuda a vida de tantas pessoas, né? Então você tem nascimento, você tem a data e depois tem a morte. A alma não nasce e ela também não morre. Ela é eterna, ela é primordial. Então, saber disso é um grande alívio, né? E viver isso não é simples, porque existe... por que a alma, então, aceitou esse corpo? Essa seria a próxima pergunta. Uma vez que ela é eterna, sempre existente, imortal, primordial, por que aceitou um corpo que sofre essas misérias, que nasce, que morre? E a explicação para isso foi que a alma, num determinado momento, ela sentiu o ímpeto de explorar a energia material, se apossar. Para mim, eu quero pegar a energia material. E quando ela começou isso, então ela deu início, aí sim ela aceitou um corpo material.
é muito difícil entender quando isso aconteceu. Não dá para. É muito complexo entender quando, o momento que isso aconteceu. Mas a causa em si é apontada como o desejo de se apropriar da energia material. Por isso, vida espiritual é você fazer o caminho de volta, é largar, entender que nada nesse mundo nos pertence. Como Krishna diz, eu vou finalizar agora aqui, lembrando o verso de Krishna, o último verso do 5º capítulo do Bhagavad Gita, ele diz, Bhoktaram Jagyatapasam Sarva Lokamahishwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatwamam Shantim Richati. Ele diz, aquele que consegue me ver, aquele que me entende como assim, o proprietário, o senhor de todos o beneficiário de todos os sacrifícios e austeridades, aquele que me vê como proprietário de todos os planetas, com seus respectivos administradores, semideuses, e aquele que me vê como o amigo de todo mundo, o amigo bem-querente de todos, esse que pode me ver dessa maneira, alcança a paz das dores materiais. Então é isso que Krishna está fazendo aqui com Arjuna, está fazendo com que Arjuna lembre de sua condição de alma espiritual. Não é? A alma, ela é serva amorosa da alma suprema, Krishna. Lembrar disso é tão importante que Krishna está fazendo Arjuna lembrar com muita força aqui, praticamente repetindo as lições aqui. Arjuna, você não é esse corpo, você é a alma. O corpo é perecível, mas você não. Você deve cumprir o seu dever como um guerreiro, como um kshatriya. Não se preocupe. Tem algumas perguntas. Então tá. Eu estou sabendo que algumas pessoas estão se manifestando aqui. Eu vou ouvir. Eu anotei algumas perguntas. A primeira foi de Fred. Se a alma não morre, o que acontece quando o corpo morre? É a primeira pergunta. Eu posso falar todas, se você quiser, então você lê. Tá. Então, vamos. Acho que todos devem ter escutado, mas eu vou repetir a pergunta do Fred. Se a alma não morre, o que acontece quando o corpo morre? No caso, seria o destino da alma, né? Porque o corpo se decompõe. Eu acho que a pergunta está direcionada ao que vai acontecer então com a alma. Então, Krishna diz no capítulo 8, Krishna diz que o destino da alma está diretamente relacionado com o estado de consciência dessa alma no momento que ela abandona o corpo, que é o que a gente chama de morte. Morte é o momento em que a alma ela sai, ela deixa um corpo particular. Então, dependendo de seu estado de consciência, então ela pode subir ou descer, né? Então ela vai continuar existindo. Ou ela pode se liberar. Se você se torna um devoto puro de Deus, você renuncia completamente esse ímpeto de dominar, de se apropriar da energia material, porque é isso que segura a alma nesse mundo. Mas uma pessoa que pode fazer a volta, né? Entregar tudo para Krishna e depender completamente de Krishna, se tornar completamente consciente de Krishna, no momento ele volta para Krishna, no momento da saída. Então, certamente a alma vai continuar a sua jornada, seja aqui nesse mundo, seja voltando para o mundo espiritual. O que vai determinar o seu próximo estágio vai ser
o seu estado de consciência no momento da morte. Para você alcançar um destino superior, é importante que você treine, porque o momento da morte não é brincadeira, é muito... não é fácil. Tá? Existem muitas... o corpo, temperatura sobe muito e depois desce de repente, cai de repente, a mente fica muito perturbada. É interessante treinar enquanto estamos sóbrios, temos alguma inteligência, então treinar a lembrança de que somos almas. Se você puder treinar toda hora, dizendo para você mesmo, e não só dizendo, mas procurar agir como alma. A alma, ela serve à alma suprema, Krishna. Então, isso vai garantir, sem dúvida, dependendo do seu desenvolvimento, uma boa consciência, uma boa maneira de deixar esse mundo. É o que vai acontecer com todos nós, né? O Srimad Bhagavatam, por exemplo, é um livro importante que mostra para a gente a melhor maneira de morrer, né? De deixar esse mundo. Tudo bem? Leia do Haribhakta depois do Gyana. Haribhakta. Jai Haribhakta. Haribol. Uma pergunta técnica sobre a alma e esse nome espírito que tem relação com a primeira respiração do corpo. Tem alguma relação? Ou alguma informação relacionada ao DNA com a alma? Eu só copiei, eu não entendi bem. Bom, isso aqui, Adja copiou sua pergunta. Eu estou tentando. Nos Vedas diz isto. Eu tenho que dizer para você que eu só estou lembrando agora de uma pessoa. Chama-se Mãe Govinda. Você falou em DNA. E... eu vou tentar ler de novo aqui. Esse nome espírito que tem relação com a primeira respiração do corpo. Eu realmente não ouvi sobre essa relação. O fato, entende, da primeira respiração do corpo e o nome espírito. Eu estou ouvindo isso honestamente agora de você. Ou alguma informação relacionada ao DNA com a alma. Nos Vedas diz isto. O que a gente sabe em relação a... quer dizer, o que eu posso falar que envolve respiração, que envolve... Se diz o seguinte, que a alma está flutuando. Existem 5 tipos de ares que circulam no corpo. E a alma nem toca nesse corpo. Ela flutua, entende? Nesses ares. Quando acontece o que a gente chama de morte, a alma é transportada, envolta nesses ares para uma outra situação. Por isso se diz o seguinte, que fulano que morreu acabou de dar o seu último suspiro. Eu não sei se isso tem direta relação com sua dúvida, mas é o que eu poderia lembrar agora para você. Em relação a DNA e alma, a DNA me parece, honestamente, algo material. A alma é Satit Ananda. Esses são os elementos constituintes da alma. Ela é a constituição da alma espiritual. É Sat, eternidade, Chit, conhecimento, consciência plena, e Ananda, prazer. Esses são os elementos da alma. Ele colocou aqui mais um. Ele diz: a questão que queria era sobre esse nome espírito que a ciência fala e a relação sobre os Vedas. Mas aí, acho que você respondeu. Dá para outro?
Existem muitos pontos que às vezes se confundem devido a terminologias diferentes. Tá? Por exemplo, muitas pessoas falam em espírito, o que nos Vedas poderíamos entender como corpo sutil. E em uma outra nomenclatura é fantasma. Né? E aqui fantasma, corpo sutil, espírito, nesse caso, não seriam a alma. A alma, é interessante saber que existe esse corpo grosseiro que nós estamos agora, e depois existe um corpo sutil, é como uma luva dentro de outra luva, né? E depois a alma, a alma está envolta por esses diferentes corpos. Então a nomenclatura que fala, às vezes se mistura um pouco, mas é interessante saber que essa alma da qual Krishna está se referindo aqui, certamente não é corpo sutil, não é fantasma, e provavelmente não deveria ser o espírito. Não tem DNA. Krishna fala da plataforma direta do eu eterno espiritual. Quando Krishna fala, sua fala vem direto da alma eterna. Por isso, quando você ouve o que Krishna fala, você se purifica, você se ilumina, você fica assim. É fantástico ouvir Krishna falar. Então, aqui, uma outra pergunta de Adja. Tem uns 5 minutos, mas quando a gente abre de novo, tá. Uma outra pergunta. Com relação ao que estamos vivendo no mundo, como você disse, como devemos nos comportar em relação a essas dores causadas em relação às dores causadas pelo coronavírus? Essa é a minha pergunta, a próxima. Essa foi a sua. Mas vai para Não? outra, vai. Vai ser interessante. A Jananta Lila já pediu que eu passasse para... Haribol. A alma está localizada apenas no coração? Essa é a informação que recebemos, que ela está na região do coração. Inclusive, nesse significado, Prabhupada disse, se alguém não encontra a alma, se tenta ir lá no coração com algum recurso e não encontra, é possível entender que ela está lá devido à consciência, que é um sintoma da alma. É como, por exemplo, Prabhupada deu exemplo aqui no significado, ele disse se tiver uma pequena réstia de luz, você não precisa estar vendo o sol, você já sabe que ele está lá, não é? Você já sabe, você diz o sol está lá, você não precisa ver diretamente. Essa réstia, no caso aqui, seria comparada à consciência. Se existe um pouquinho de consciência, se você pode perceber consciência num ser vivo, então essa consciência indica necessariamente que a alma está lá, e a informação aqui é que está na região do coração. Inclusive a ciência, ela, segundo Prabhupada, li recentemente, acredito que num dos significados de Bhagavatam, ela atesta isso, de que a fonte geradora de energia está saindo do coração. Muito embora muitas vezes eles não aceitem que a alma está lá, mas eles aceitam que a fonte de energia vem do coração. A gente vai fechar e abrir outra live. Bom, parece que vamos ter que fechar aqui e ela vai abrir novamente uma outra...